Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao NEPcast, o podcast do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde de Caruaru. Esse podcast tem a parceria com o Núcleo de Jornalismo da Faculdade ACES Unita. Muito prazer, eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, terapeuta holístico, professor universitário e estarei com vocês no episódio de hoje. Então, para acompanhar essa agradável conversa, recebemos com muita felicidade o nosso convidado, que é o Felipe Xavier. Ele é médico do tráfego, ele é presidente da Abramet em Pernambuco e também ele é diretor do SAMU Caruaru. Felipe, seja bem-vindo. Oi, Leandro. Olá a todos os ouvintes. Muito obrigado a você, à Secretaria de Saúde, pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer muito grande a gente estar falando sobre o trânsito, discorrendo sobre as importantes atualizações e necessidades para que a gente tenha um trânsito de uma forma mais segura e mais cativante, que todos tenham uma vida com bem-estar social. Então, a gente tem um tema muito importante para poder falar hoje e tem uma deixa muito importante, né? Que é a semana do dia 18 a 25 de setembro, que é a Semana Nacional do Trânsito. Então, refletir sobre a forma como nos deslocamos nas cidades e os problemas implicados sobre o bem-estar social e do meio ambiente se fazem muito importantes para a gente pensar não somente nessas datas, mas também no nosso cotidiano, né? Principalmente aonde a gente está aqui, né? Nesse programa que fala sobre saúde e fala também sobre esses processos, né? De como as pessoas podem construir, promover saúde e tentar, na medida do possível, reduzir os danos com relação, como o tema nosso de hoje diz, né? Sobre as questões da mobilidade urbana. Sim, sem dúvida. É muito importante que a gente entenda o trânsito como uma sociedade, né? As pessoas muitas vezes estão ali nos seus veículos e acham que são donos da razão e são donos da propriedade do espaço em que ele está ali ocupando. Na verdade, o trânsito não. O trânsito, como uma sociedade, a gente precisa realmente entender que existem regras e leis e direitos e deveres. Então, isso está na Carta Magna do nosso Brasil. Então, a gente precisa entender o trânsito dessa forma. E aí, o trânsito funciona justamente quando as pessoas conseguem entender isso aí e agir de acordo com o bem-estar e a fluidez do trânsito. Então, eu até costumo dizer que, apesar de haver os motoristas de carro, de ônibus, caminhão, transporte de aplicativo e os pedestres, todos nós nascemos pedestres, tá? Então, é possível que em algum momento você utilize muito pouco dos passeios, das ruas, das calçadas, né? Porque você anda de carro, ou anda muito de transporte público, etc. Mas, realmente, em algum momento, você é pedestre. Até porque todos nós nascemos pedestres. Nem todos vão ser motoristas. Alguns optam por não ser. Mas, enfim, então é importante que a gente tenha essa consciência, não é? E, inclusive, no Código de Trânsito Brasileiro, não é? Existe a regra máxima de que o maior veículo protege o menor veículo, né? E então, por exemplo, um caminhão deve proteger um carro, que deve proteger uma moto, que deve proteger uma bicicleta, que deve proteger o pedestre. No final, todos têm que proteger o pedestre. Na prática, a gente vê exatamente o contrário. Quem tem um veículo maior quer passar na frente, ele quer tomar poder da situação e muitas vezes a gente termina causando as fatalidades, né? A gente vê isso muito no SAMU. Eu, como diretor do SAMU, consigo perceber isso quando a gente sai para uma ocorrência, quando a gente está no telefone recebendo as ligações. Então a gente vê que, de fato, infelizmente, a maioria das nossas ocorrências são de trânsito. Então a gente tem que entender que a gente precisa falar sobre trânsito, eu diria que desde a infância. O que é que a gente fala de português, de matemática, de línguas, de sociedade, filosofia, não fala de trânsito, se a gente lá na frente, inevitavelmente, vai estar envolvido numa sociedade chamada trânsito. Eu fiquei pensando muito naquela ideia da pessoa que usa o carro até para ir na padaria, né?
mesmo essa pessoa, ela precisa sair do carro, ir na calçada e entrar no estabelecimento. É muito importante a gente perceber que esse nível de cooperação, né, que a gente precisa ter quando a gente sai de casa, coloca o pezinho fora de casa e vai para os nossos compromissos, para o nosso trabalho, o nosso estudo, ou as nossas atividades de lazer. E a ideia de que a rua é para todos, né? E as pessoas elas precisam ter esse nível de respeito e de cooperação para que todo mundo siga o seu percurso com tranquilidade e sem gerar riscos para as outras pessoas. Sem dúvida, Leandro. Isso aí é fundamental que todos entendam e saibam disso. Trazendo um dado estatístico para a gente ilustrar aqui, trânsito é o que mais mata no Brasil depois de arma de fogo. Então, a gente tem que entender dos riscos que tem quando a gente está envolvido no trânsito. E aí, muitas vezes, tem a ver com a imprudência, eu diria, a maior parte das vezes, com a imprudência, né, de quem está envolvido no trânsito. Né, já que o excesso de velocidade, por exemplo, é a principal causa de morte no trânsito, o uso do álcool como a segunda causa de morte no trânsito e hoje o uso do celular como a terceira causa de morte no trânsito. Se você parar para pensar esses entes, todos eles têm a ver com comportamento. Então, quando o motorista, o condutor, se comporta de forma inadequada por excesso de velocidade, por uso do álcool e direção veicular, e por uso do celular é comportamento. Então, é importante que a sociedade da gente entenda isso aí, a gente consiga trabalhar isso da melhor forma. Inclusive, existe hoje, não é, um projeto de lei em andamento, não é, a PL 98, que é justamente a introdução do exame psicológico em todas as renovações de habilitação. Para quê? Para que esse condutor seja melhor avaliado, a gente consiga entender que questões emocionais, psicossociais, até as consequências da grande pandemia que passamos recentemente, que nunca houve isso na história do mundo, né? Isso tem a ver com o comportamento. E aí, como todo mundo está inserido no trânsito, como eu falei, é uma grande sociedade, e todo mundo nasce pedestre de uma forma ou de outra, como você comentou, as pessoas vão se utilizar da função, da modal pedestre, então a gente precisa conscientemente, né, fazer o uso do trânsito com segurança e prevenir as vidas de todos. E eu estava pensando aqui sobre a lei seca, né? Você estava falando sobre as principais causas de morte e da mudança cultural que a lei seca implicou na forma como as pessoas pensam o consumo de álcool e o ir ao volante após o consumo do álcool ou não, né? Existem umas implicações legais relacionadas a isso e, consequentemente, uma mudança cultural. Você percebe que isso teve uma mudança significativa no decorrer do tempo ou ainda é um desafio a ser enfrentado? Olha, é sempre um desafio, né, quando a gente volta a falar de que o comportamento e a decisão de dirigir ou de pilotar um veículo automotor, não é uma questão própria do próprio motorista e condutor. Então, quando a gente fala de álcool, realmente, com a introdução da lei seca, né, a primeira lei seca lá, houve uma diminuição importante, né, em que as pessoas perceberam a necessidade de diminuírem o consumo. Obviamente, existia um limite até então, mas a partir da segunda lei seca, por quê? Porque entendeu-se que voltou a aumentar, depois de um certo tempo, voltou a aumentar o número de mortes relacionadas ao uso do álcool. E aí, hoje, a lei seca é tolerância zero. Inclusive, a depender do quanto você bebe, ele é um crime de trânsito, né? Não é só uma infração, é um crime de trânsito. Então, existe um agravante muito grande se uma pessoa for morta por alguém que ingeriu bebida alcoólica e conduziu um veículo. Então, é muito importante que as pessoas entendam a real necessidade da gente tratar isso com seriedade, tá? Hoje, eu diria que tem muitas outras oportunidades, né, além dos táxis, dos motoristas de aplicativo por carro, hoje moto. Na nossa cidade temos os mototáxis. Enfim, há várias formas disso aí. Em grandes eventos, geralmente, os gestores municipais ou estaduais, seja aqui no São João de Caruaru, seja no Carnaval, por exemplo, do Recife, que é muito grande, um dos maiores do Brasil, os gestores costumam criar, né, formas alternativas de se locomover, como os expressos,
que saem de um ponto a outro, que levam os foliões, por exemplo, no Carnaval do Recife, que a pessoa pode livremente, à vontade, brincar e fazer uso de bebida alcoólica caso queira, obviamente sem se envolver com a direção veicular e o álcool. Então a gente precisa realmente falar sobre isso. Eu diria que é uma pauta constante, tá? Por quê? Porque a gente percebe que com o tempo as pessoas passam a negligenciar um pouquinho, eu diria, as suas próprias vidas. Por quê? Porque quando a gente se envolve de forma perigosa na direção veicular e, por exemplo, com o álcool, né, antes de tudo ele está se arriscando a si próprio. Ele podia estar dirigindo numa estrada sem nenhum carro e ele simplesmente cochilar ou bater numa árvore e simplesmente se machucar ou fatalmente morrer. Mas quando a gente está no trânsito, a gente tem que entender que há outras pessoas ao redor. E, em geral, infelizmente, pessoas inocentes têm sido mortas por pessoas que têm se comportado de uma forma inadequada. Então, a gente tem que falar sempre do álcool, é uma pauta presente. Eu diria que a gente tem que sempre falar até que a gente consiga entender que a nossa sociedade está mudando o comportamento em relação ao trânsito. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque eu estava pensando a respeito de como as pessoas têm utilizado a cidade, principalmente aqui em Caruaru. A gente tem a Via Parque, a gente tem a oportunidade de ter um passeio público que corta a cidade, né? Corta bairros importantes da cidade. E também refletindo sobre a tendência mundial da valorização do andar a pé, né? Muitas vezes tem cidades maiores que fecham algumas avenidas para valorizar o lazer, né? Sem ter que lidar com os carros em alguns trajetos. Inclusive, tem cidades que mantêm uma faixa exclusiva para bicicletas durante o final de semana, valorizando que as pessoas andem um pouquinho fora do carro, né? Fora de estar dentro de um carro. Mas, ainda assim, será que isso ainda é muito pouco? Será que a gente precisa mais avançar nessa relação do indivíduo dentro da cidade, dentro dessa estrutura urbana? Ou será que a gente já conseguiu avançar em alguma coisa? Olha só, Leandro, eu acho que a gente tem muito o que avançar ainda, não é? Como sociedade brasileira, eu vou expandir essa avaliação para o Brasil todo, não só na nossa cidade. Por quê? Porque a gente percebe que outros locais do mundo, eles já têm a presença do pedestre de forma mais importante. O pedestre, ele é muito melhor visto. Costumo dizer que é a percepção da presença do pedestre, né? Por exemplo, a gente tem percebido um aumento nesse primeiro semestre do ano de 2023 em relação a 2022, dados do Ministério da Saúde, um aumento de cerca de 13% do número de atropelamentos no Brasil. Então, isso tem a ver com a percepção do pedestre, não é, em relação ao condutor. Não é? Claro, muitas vezes o pedestre está ali atravessando num local que não tem uma faixa de pedestre, ou que ele não respeitou a faixa de pedestre, a passarela. Então, a gente tem a ver com isso também, mas o condutor, se ele não perceber a presença do pedestre, isso causa um aumento importante dos sinistros de trânsito, dos atropelamentos e, obviamente, da mortalidade. Em relação aos passeios, é muito importante a questão de infraestrutura, para que a gente consiga fazer com que o pedestre se sinta estimulado, convidado, né, a usufruir do espaço público de forma segura para o lazer e também para a mobilidade. Esse conceito é chamado de mobilidade ativa. É quando a gente consegue trazer o pedestre para que ele esteja na rua, use, por exemplo, um patinete, use bicicleta, não só para o lazer, mas para o trabalho, para se deslocar. Então é importante demais a gente falar sobre isso. E realmente é algo que a gente tem que melhorar muito ainda. A nossa cidade tem um grande passeio público, que é a Via Parque, que foi lançado há alguns anos e ganhou premiações nacionais por esse desenvolvimento e continua esse desenvolvimento com ampliação de praças, de parques. Então, assim, a mobilidade ativa, as pessoas se locomoverem, não as próprias forças, né? Isso é muito importante para as cidades, para os deslocamentos. Então, é sempre uma pauta presente.
Eu acho que a gente tem sempre o que melhorar e o que evoluir. E costumo dizer que, em relação ao trânsito, né, a nossa tolerância deveria ser zero em relação a mortes. Né? Toda morte é importante. O ano passado eu tive fazendo um curso da Suécia chamado Visão Zero, em que para eles toda morte tem que ser investigado por quê. Obviamente a gente está muito distante da realidade da Suécia, é um país de primeiro mundo, mas a ideia deles é, morreu alguém no trânsito? Qual foi o motivo? Foi imprudência dele? Foi comportamento? Foi porque a via não estava sinalizada? Foi porque a gente não tinha uma estrutura adequada? Foi porque havia um buraco ali, tinha um óleo na pista e escorregou, enfim. Então, tudo isso tem que ser avaliado da forma adequada. Então, é importante que a gente entenda essa visão zero. Por quê? Porque se alguém achar que reduzir de 40 mil mortos por ano no Brasil para 20 mil é suficiente, experimente se desses 25 forem da sua família. Então, você vai sentir muito mais do que simplesmente achar que baixar de 40 mil para 20 mil é legal. Tá, e se foi com a tua família? Foi legal ou não? Ainda 20 mil pessoas morreram, né? Ainda 20 mil pessoas morreram. Então, quando a gente se coloca no lugar da vítima ou da família, isso aí a tolerância realmente deveria ser zero. Né? Até porque a maioria dos que morrem no Brasil são adultos jovens de 20 a 30 anos, do sexo masculino, né? Que geralmente são pessoas que têm uma capacidade ativa de trabalho por toda a vida ainda muito grande, muitas vezes são o líder da família, o provedor da casa. Então essas pessoas, quando não têm uma mortalidade muito grande, elas têm uma morbidade muito grande. E o que é a morbidade? É a pessoa ficar deficiente, amputado, paraplégico, incapacitado para o trabalho. E aí a gente engorda as filas do INSS e da Previdência, aumentando inclusive o custo Brasil. Então a gente precisa entender que essas questões estão extremamente interligadas e que é fundamental a gente sempre pensar no trânsito como algo essencial e que desde a educação infantil a gente comece a falar sobre trânsito para que a gente tenha cidadãos, pequenos cidadãos, sendo formados já com a consciência da importância do trânsito, inclusive na prevenção da vida. E esse senso de corresponsabilidade, né, que depende dos pequenos atos, das pequenas atitudes que estão atreladas a esses grandes acontecimentos, né? A partir do momento em que o pedestre toma a decisão de atravessar na faixa, de olhar para os dois lados, a partir do momento em que o motorista deixa o celular fora do campo de visão, né, ou fora do alcance da mão, e se dedica aquele tempo exclusivamente a estar ao volante e atento, a gente vai conseguir construir um processo de mobilidade muito mais humanizado e com muito menos riscos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Existem cases de sucesso no Brasil, por exemplo, a cidade de Curitiba já tem cerca de 30 pontos da cidade, um aumento do tempo de travessia dos pedestres. Por quê? Porque os idosos eles têm uma mobilidade diminuída. Então precisam atravessar de forma mais lenta e muitas vezes o temporizador do semáforo não é algo que está suficientemente adequado para ele. Então Curitiba tem um projeto piloto e tem funcionado bem, reduzido o número de atropelamentos idosos, que é a principal faixa etária de atropelamentos no Brasil todo, são os idosos, a partir especialmente dos 70 anos. Então é importante que a gente tenha isso aí. Em relação ao condutor, sim, medidas importantes precisam ser tomadas, tanto é que existe muita tecnologia, inclusive, desenvolvida nos carros, para que a gente tenha um melhor cuidado, por exemplo, com o uso do celular, você atrelar ele ao Bluetooth para não estar manipulando. Então, existem, inclusive, 3 infrações de trânsito no Brasil em relação ao uso do celular. Você está atendendo a uma infração, você está manipulando o celular, é outra infração, né? Você está fazendo uso dele para teclar, é outra infração, enfim. Então, são infrações muito graves. Então, em relação ao uso do celular para uma ligação, estatisticamente, nós temos dados que aumentam em 5 vezes a chance de acidente de trânsito quando você fala ao telefone celular. E quando você está digitando e teclando, aumenta em 23 vezes. Então, olha só,
a chance de falar 5 vezes maior de acidente e a chance de teclar 23 vezes maior. Aí eu trago para a mesa e para os ouvintes. Será que se eu dissesse assim, olha, você vai ter uma chance 23 vezes maior de ganhar na Mega Sena, será que você ia atrás disso? Provavelmente sim, tá? Então, na contramão de ganhar na Mega Sena é a sua vida, se você está teclando e usando o celular. Então, é importante essa consciência de que todos tenham para que a gente faça isso aí. No Brasil, estatisticamente, 5 pessoas morrem por hora. 5 pessoas morrem por hora no Brasil, vítimas de acidente de trânsito. E uma pessoa se torna cadeirante por causa do trânsito por hora no Brasil. Então, é muito grave isso aí. Então, 5 pessoas morrem, 20 pessoas são internadas em estado grave e uma se torna cadeirante em 1 hora. Então, nessa nossa conversa aqui, quantas pessoas não já faleceram de trânsito no Brasil? Então, é importante que a gente tenha essa consciência que a gente precisa prevenir vidas no trânsito. Eu sou médico especialista em trânsito, também sou ortopedista e lá atuando aqui na Prefeitura de Caruaru como diretor do SAMU. Então eu consigo perceber toda a cadeia do trânsito, desde a prevenção, que é o que a gente está conversando aqui, até mesmo quando há o acidente. Então a gente vai no local, eu vou ao local e percebo, atesto ali um acidente e as lesões. E muitas vezes quando eles sofrem um acidente, tem uma fratura, eu que vou estar lá operando. Então, essa fratura. Então, eu estou nessa cadeia do trânsito e consigo perceber o risco e as gravidades e, infelizmente, as lesões que a gente tem que prevenir no nosso trânsito. E trânsito é algo que a gente tem que realmente estar sempre vigente na cabeça da gente para a gente estar falando e prevenindo as lesões. E coisas que podiam ser plenamente evitáveis, situações que, por um mínimo de atenção, um pouco mais de atenção, com certeza deveria não ocorrer. E também pensar nas famílias, né? Nas pessoas as pessoas que não foram afetadas diretamente a esses acidentes, mas por ter um ente querido que sofreu um acidente, que ficou cadeirante, ou ficou com alguma deficiência, ou que chegou a morrer, né? A gente precisa pensar também que cada pessoa vai ter um impacto muito grande, né, nessa cadeia. Com certeza. A gente costuma falar que o trânsito é a patologia sem analgesia. O que é a patologia sem analgesia? Por quê? Porque é diferente de alguém que está no estado final de vida, é um ancião, um idoso, em que a morte é algo que está se aproximando de forma natural. O trânsito, muitas vezes, a pessoa almoça junto aqui com a família e simplesmente de uma hora para outra, daqui a pouco, 5 minutos toca o telefone, fulaninho sofreu um acidente aqui e morreu. Tá aqui, vem-se embora. Então é uma patologia sem analgesia. Por quê? Porque há muitas mortes e há muitas perdas. E muitas vezes, e na maioria das vezes, não é só uma família, né, que sofre. Muitas vezes a própria família do infrator, ela sofre. Por exemplo, existe um caso emblemático do caso Tamarineira, no Recife, em que um motorista em alta velocidade, embriagado, matou algumas pessoas de uma família, E eu ouvi, acompanhando o caso, a descrição da mãe daquele condutor alcoolizado em que matou pessoas. E ela falou assim, a minha vida acabou, tá? Eu lamento pelas pessoas, eu sofro, eu não tenho como concordar com meu filho que causou tudo isso, mas a minha família também foi destruída. Então, a família da vítima foi destruída, mas também a família, muitas vezes, do infrator é destruída. E como eu já havia comentado antes, a maioria sendo jovens, essas pessoas perdem a capacidade laborativa. Então, além da destruição de famílias, pessoas que tinham toda uma capacidade laborativa para o resto da vida são limitadas e até muitas vezes interrompidas. Então, há um sofrimento muito grande, inclusive previdenciário, que causa a dificuldade da gente entender o porquê de não mudar tudo isso. O assunto é muito importante, muito relevante, e se deixar a gente vai ficar passando aqui o resto do dia conversando sobre isso. Por mim, vamos embora. Mas, infelizmente, a gente vai chegando ao fim, né? Espero que a gente consiga trazer novamente esse tema que é tão relevante, tão importante para a sociedade, né? Que a gente consiga promover nesses passos uma mudança cultural significativa, né? Na forma como as pessoas percebem
a mobilidade, né, o uso responsável dos modais, né, dos veículos, e perceber-se, né, dentro dessa teia, né, como coparticipante. Então, queria deixar a palavra para você se despedir da nossa audiência, do nosso público. Leandro, antes de tudo, muito obrigado pela sua recepção aqui no Nepcast. Parabenizar o trabalho do Nepcast já nessa 3ª temporada. Dizer que é um prazer estar sempre falando sobre trânsito, e seja em podcast, seja na rádio, na TV, em palestras no qual eu participo e faço, a gente está com o maior prazer falando sobre trânsito e trazendo a importância do cidadão, da prevenção realmente das mortes no trânsito. Então, a maioria das mortes são por comportamento. Então, a partir do momento em que a gente tem consciência, e esse aqui é o papel importante do Nepcast, que é um podcast voltado e baseado na educação, a gente consegue entender e prevenir isso aí. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço toda a equipe que faz o Nepcast e me coloco à disposição para que, e de outras vezes, a gente consiga também trazer esse tema e também conseguir levar as pessoas à consciência da importância do trânsito e da importância de que toda vida é importante. Então, visão zero em relação ao número de mortes no trânsito. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Felipe Xavier. E então finalizamos o nosso Nepcast de hoje com mais um tema pertinente à saúde. Agradecemos a produção do Centro Universitário da SES-UNITA, ao nosso convidado e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais, através do @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até a próxima.